Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos falar de nomes que estão em tratativas e nomes que são especulações no São Paulo. Primeiramente vamos falar do Felipe Melo. É verdade que depois de não renovar com o Palmeiras e dar uma visoiada ali no Internacional, o São Paulo pode estar atrás do volante. Vamos falar do Canu e do Marcelo Benevenuto, que estão no Botafogo. É verdade que o São Paulo fez proposta pelos dois. Vamos falar também do David e do Ederson, jogadores do Fortaleza, e um deles inclusive é do Corinthians, que já estão em tratativa com a diretoria a pedido de Rogério Ceni. Vamos falar de lesionados, um que está voltando, quando o Luan finalmente deve reestrear pelo São Paulo. E vamos falar do Luciano, que fez gol contra o Palmeiras, se machucou no lance do gol e agora esse ano provavelmente não deve mais jogar. Por fim, vou te contar de um atleta de Cotia, desses que tá sempre ajudando com assistência, fazendo gol pelo São Paulo, está na segunda proposta e deve nos deixar agora em dezembrão. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Bora falar de notícia. Galera, é o seguinte, deixa eu contar pra vocês. Quer assistir todos os jogos do São Paulo? Tem mais de 3.000 canais livres por apenas R$ 29,90 por mês, podendo assistir todo esse conteúdo no seu celular, na sua Smart TV, no seu notebook, onde você quiser. A Network BG deixa você fazer um teste de 2 horas gratuitamente. Aqui embaixo na descrição vai estar o link, vai lá, porque eu uso na minha casa e assisto todos os jogos de São Paulo por lá. Vamos começar falando de lesionados e daqui a pouquinho eu falo de mercado da bola, que eu sei que vocês sempre querem saber do mercado da bola. Já contamos aqui nesse canal que o São Paulo falou que ia contratar todo mundo desde janeiro, vai ter uma ampla lista de dispensa, muita gente que tá aí emperrado, encostado, sem jogar, vai embora. E o São Paulo quer até janeiro para intertemporada, já tá com todo o time, todo o elenco de 2022 preparado. Mas vamos lá. Se tem jogo contra o Palmeiras, tem gol do Luciano. É um match perfeito, mas olha que tristeza. O Luciano, que nesta temporada já chegou a ficar mais de 60 dias lesionado, desfalcou o time, inclusive, em jogos importantes da Libertadores, naquela época ainda de Hernan Crespo, #saudades. Agora ele fez aquele gol contra o Palmeiras e no lance do gol ele teve um bate do corpo, caiu de mau jeito e ficou com dor no punho. Aí ele ficou até o final da partida falando, não vou sair por causa dessa dor, é no punho, tô conseguindo jogar tranquilamente. Só que daí, na quinta-feira, o jogo foi na quarta, o São Paulo descansou todos os jogadores. Na sexta-feira, na reapresentação, os jogadores foram pro Refis para fazer um fortalecimento, uma recuperação. E o Luciano chegou pro médico de São Paulo e falou, tô com muita dor, não passou, em casa eu fiquei com dor, coloquei gelo e não tá passando. Ele foi encaminhado para fazer um exame e aí foi constatar uma fratura no punho dele. É uma fratura pequena. Porém, o doutor Tadeu Moreno, que é o médico mor lá do São Paulo, falou o seguinte: agora, por enquanto, é uma fratura pequena. Mas como ele não pode ir a campo com algo que proteja o punho dele, qualquer embate com outro jogador, qualquer queda que ele sofrer, vai transformar isso numa fratura maior que pode deixar sequelas. Então a gente é obrigado agora, até pelo bem do atleta, a fazer uma cirurgia. Ele já fez a cirurgia no último sábado, recebeu alta do hospital no domingo e já está em casa. Provavelmente não atue mais este ano. Se ficar à disposição, deve ser no último jogo lá contra o América Mineiro. Isso ainda é se. Porque apesar de ser no punho, tem todo um tempo de recuperação. Enfim, aí vocês já sabem, ritmo de jogo e tal. Luciano, ótima recuperação para você. Nos vemos em 2022. Quem está tentando jogar antes do final de 2021 é o volante Luan. Tá tentando ser comandado pelo Rogério Ceni. Ele que não atua desde outubro, ele tem uma lesão que é considerada, no mínimo, incomum no tendão dele, bem no tendão onde ele joga a força do corpo. Passou também por cirurgia. Inicialmente era previsto que ele retornasse no comecinho de novembro ou até mesmo no final de outubro. Só que tem todo aquele tempo de, vocês sabem, depois que a gente passou com o Rojas, o Departamento Médico de São Paulo está muito mais ligado no tempo de recuperação dos jogadores antes de mandar a campo. Então ele já está fazendo treinamento de bola, já tem mais ou menos uns 10 dias que ele está na transição. Só que o diretor Carlos Belmonte veio no Twitter e falou o seguinte, olha, em no máximo 7 dias ele já estará à disposição, provavelmente não para jogar aqueles 90 minutos. Então pode ser que nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni finalmente conte com o Luan e que seja um ótimo retorno.
Contei pra vocês que tem uma joia, nossa, desses meninos aí que é uma grata surpresa de 2021. Fez 51 jogos pelo profissional do São Paulo, 1 gol, 6 assistências, ou seja, tá diretamente ligado a 7 gols do São Paulo nessa temporada. Ganhou muito espaço com o Crespo e agora tá começando a conquistar o seu espaço também na era do Rogério Ceni. Eu tô falando do Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor no mês passado recebeu uma proposta de um time dos Estados Unidos, que é o Major League Soccer. E aí uma proposta de 5 milhões de dólares. São Paulo devolveu essa proposta falando o seguinte: é um jogador importante, é um dos nossos titulares. Se ele não é titular assim absoluto, ele tá no nosso rodízio frequentemente. Então a gente só começa a conversar a partir do dobro deste valor. E aí o Major League Soccer entrou em contato com o São Paulo nesta semana e falou assim: preparem-se que a gente vai chegar então com o dobro do valor para levar este jogador embora. E a diretoria precisa cumprir uma série de metas. Precisa pagar o Daniel Alves que está lá no Barcelona, precisa pagar o aumento que a gente está pedindo aqui da renovação do Arboleda, enfim. E provavelmente deve vender o jogador. Já coloca aí nos comentários se você acha que ele fará falta para o elenco. E agora sim vamos falar de mercado da bola. Gente, se você não viu ainda meus últimos vídeos falando sobre todo o planejamento da diretoria, do Belmonte, do Chapecó, do Casares, do próprio Ceni, de como eles estão montando o time, o Muricy também, pro ano que vem, volta meus vídeos que eu sempre tô falando desse planejamento, ok? Lembrando que até janeiro São Paulo já quer ter feito todas as dispensas e contratações, por isso que a gente tá ativo no mercado da bola. Agora eu vou começar a explicar para vocês o que é especulação, que tem rolado muito notícia de especulação, e o que é verdade. Então vamos começar aqui com o primeiro nome, Felipe Melo. Felipe Melo tem mais de 10 títulos pelo Palmeiras, tá com 38 anos de idade, tá encerrando agora o contrato dele no fim do ano, e o Palmeiras não procurou, mesmo com a Leila sendo nova presidente, o Felipe Melo para renovação, e um dos fatores é a idade, apesar de ser um jogador muito regular lá. Tá? Pero não muito. E aí o Internacional lá no Rio Grande do Sul falou: olha, a gente tem aqui um projeto para você, Felipe Melo. É um projeto baseado em produtividade. E o Felipe Melo gostou. Porém, os empresários do Felipe Melo disseram publicamente que existem mais 2 times conversando sobre o Felipe Melo e que um deles é aqui de São Paulo. Ele poderia estar prestes a pular o muro. Se a gente fizer uma retrospectiva muito rápida, a gente vai lembrar que antes de fechar com o Palmeiras, o Felipe Melo vestiu camisa do São Paulo, pôs no Twitter, fez campanha para ele mesmo, ele mesmo fez campanha para ele ir pro São Paulo, falou que era São Paulino quando era criança, que teve uma fase que gostava dos nossos mundiais, enfim, todo mundo meio que faz isso quando quer vir pra cá, né? E aí, segundo Jorge Nicola, um desses times que estaria de olho no Felipe Melo é o São Paulo. Eu não averiguei ainda essa notícia. E eu duvido um pouco porque imagino que o Felipe Melo, apesar de estar com 38, quase 39 anos, eu duvido que ele aceitaria reduzir os valores deles mensais. Duvido que ele aceitaria um contrato de produtividade igual ao do Miranda, assim, semelhante. Ganhando pouco e tendo que atuar muito para ter um salário perto do teto. Mas tá aí um nome que surgiu na mídia também. Agora vamos falar de quem eu considero completamente especulação. Não somente eu, mas o presidente do Botafogo, Darcísio Melo, deu uma entrevista essa semana falando: olha, gente, o Canu tá sendo um dos zagueiros que levou o Botafogo para a Série B, etc. Tá sendo muito especulado no São Paulo e tudo mais, mas a gente não tem nenhuma proposta do São Paulo em relação ao Canu. Então, se você tá ouvindo esse nome em vários outros canais e em vários portais sobre São Paulo, já tira ele da tua cabeça que o presidente do Botafogo já negou essa informação. Falou assim: ó, Marcelo Benevenuto, que está no Botafogo, mas é do Fortaleza, e aí ele já negou que venha para o São Paulo o jogador, falou pro Rogério Ceni: minha prioridade é ficar no Fortaleza e renovar com o Fortaleza. Este sim teve uma sondagem de São Paulo, mas ele já negou. Então tire esses 2 nomes da sua cabeça. Um passou pela diretoria, o outro nem passou. Agora, quem de fato o São Paulo está negociando com esses 2 nomes a pedido de Rogério Ceni? Abre uns parênteses para falar: Rogério Ceni, por que você só indica jogador de time que você, de Fortaleza e de Flamengo, de time que você comandou? O que acontece com o resto do mercado, assim, tipo assim, só existe jogador bom lá. É isso, só existe esse tipo de jogador.
A gente passou com ele falando de Diego Ribas, que renovou com o Flamengo, do Arão, que era caro, do Felipe Alves, que é o goleiro do... Só, é impressionante. E aí é verdade o seguinte, o André Cury, que é um empresário, que o São Paulo tem uma dívida aí de 12 milhões que está em fase de execução na justiça, mas fica para um outro vídeo, falou que é verdade, que o São Paulo entrou em contato com eles pedindo informação de 2 atletas, perguntou sobre valores e já está em fase preliminar de tratativas para contratação de quem que eu estou falando. Eu estou falando do David, atacante de 26 anos, titular absoluto lá do Fortaleza. Tá lá no Fortaleza desde 2019, na época foi contratado por 5 milhões e tem contrato até 2022. O outro que eu tô te contando, na verdade, ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Fortaleza, que é o Ederson, o volante, que o Corinthians falou recentemente em entrevista, o diretor de futebol do Corinthians, que quer no mínimo 7 milhões de euros por esse jogador. Tá querendo essa quantia do Fortaleza, o Fortaleza tá falando, não tenho para pagar, quero renovar o empréstimo, como é que faz? 7 milhões de euros são 44 milhões de reais. Este também é um dos jogadores que o São Paulo já entrou em fase de tratativas com o André Cury. Então é o volante Ederson e o atacante David, ambos estão no Fortaleza atualmente. Quero as suas opiniões aí no comentário. Gente, só vamos finalizar aqui falando que o Rogério Ceni deu uma entrevista lamentando que ele não tá conseguindo colocar Calleri, Rigoni e Luciano para jogar juntos. O único jogo que eles atuaram juntos foi o 4-0 do Flamengo, que não deu nem pra ver, né? Tipo, eles atuando, ele fala que taticamente não existiu aquele jogo. Não houve um poder de reação, e que desde então ou um desfalcou por lesão, ou desfalcou por suspensão, e agora o Luciano entrou em cirurgia, não joga mais. Agora contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, a gente vai ter Calleri e Rigoni juntos. A escalação deve ser Volpe, Igor, Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, Vitor Bueno, Rigoni e Calleri. Ambos os times empatados com 41 pontos, rumo a mais 3. Deixa seu palpite aí nos comentários e grande beijo pra todo mundo.